Olá, meu nome é Luciano Oliveira, eu sou um advogado brasileiro, também licenciado nos estados do Texas e da Califórnia, e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o de autorização de residência por reunião familiar. Muito interessante observar que existem diversos nomes para essa via imigratória, digamos assim. Então, falando aqui apenas de alguns dos nomes mais comuns, nós temos o nome oficial, que seria autorização de residência por reunião familiar, residência permanente por casamento, visto de cônjuge de brasileiro, reagrupamento familiar, visto de família, visto de casamento, autorização de residência por casamento, visto de reunião familiar, dentre outros. Ou seja, são muitos nomes de fato e podemos explicar a raiz de tantos nomes para uma mesma coisa. E a principal explicação se dá pelo fato de que diferentes pessoas irão aplicar em diferentes etapas da sua jornada. Vamos para um exemplo mais prático. Suponhamos que você tenha um brasileiro em território nacional e o seu cônjuge está, por exemplo, nos Estados Unidos. Nesse caso, quando o estrangeiro vem para ficar com o brasileiro em território nacional, de fato se entende por ali haver uma reunião familiar. Ou seja, nesse caso, a autorização de residência por reunião familiar faz muito sentido enquanto nome técnico. Porém, a maioria dos casos que nós acabamos ajudando aqui no escritório, eles se referem a casais que estão, na verdade, já no exterior. Portanto, se o casal já estiver, por exemplo, nos Estados Unidos e estiver vindo para o Brasil, não faz muito sentido em dizer reunificação ou reunião familiar, porque afinal de contas, o casal já está junto. E nesse caso, o nome técnico mais adequado seria residência permanente para cônjuge de brasileiro, que é o nome que nós mais usamos aqui na firma. E para quem serve esse vídeo? Esse vídeo serve para aqueles casais envolvendo um brasileiro e um estrangeiro que venham a morar no Brasil. Se o seu interesse é de ter um visto temporário ou de apenas ter uma conveniência para que o seu cônjuge entre de forma mais fácil no Brasil, esse não é um vídeo para você. Novamente, esse vídeo é para aqueles que pretendem se fixar no Brasil de forma definitiva, ou seja, que precisam de uma residência definitiva para o seu cônjuge estrangeiro. E qual é a importância desse vídeo para você, caso essa seja a sua intenção, de vir a morar de forma definitiva no Brasil? A importância se dá no fato de que a maioria dos brasileiros e seus cônjuges estrangeiros não se preparam adequadamente para essa mudança. Muito comum o jeitinho brasileiro, deixar para a última hora e tentar fazer as coisas do jeito que der. Infelizmente, para a maioria das pessoas que não têm um planejamento preciso ou que não contam com um acompanhamento profissional, acabam tendo muitas dificuldades. E essas dificuldades, infelizmente, podem resultar não apenas em retrabalho, custos adicionais com documentos que poderiam ser evitados e muitas vezes até multas e a possibilidade de expulsão do estrangeiro que acaba excedendo o seu tempo permitido em território brasileiro. Vamos então falar um pouco dos conceitos mais básicos da autorização de residência por reunião familiar. Essa residência ela está disponível tanto para aqueles que são casados, ou seja, uma pessoa brasileira casada com uma pessoa estrangeira, mas também está disponível para aqueles que vivem em uma união estável. Se a união estável for documentada, muito melhor, porque será mais fácil obter esse benefício. Mas se a união estável não for documentada, existem formas de se provar a união estável para que o companheiro estrangeiro possa também vir a obter a residência no Brasil. E para quem essa via não está disponível? Essa via não está disponível para aqueles que sejam, por exemplo, apenas noivos. Essa via também não está disponível para aqueles que não se encontrem em território nacional. Essa distinção é muito importante. Se você estiver no exterior, você não poderá pleitear essa residência definitiva através de um consulado ou de uma embaixada. A residência de caráter definitivo no país pode ser pleiteada apenas através da imigração brasileira,
através da Polícia Federal, responsável pelo local da residência que você está escolhendo para você no Brasil. Vamos falar agora sobre alguns dos principais requisitos para a obtenção dessa residência. O principal documento costuma ser a certidão de casamento brasileira. Agora, lembre-se de que muitas pessoas, na verdade, acabam se casando no exterior. Se a pessoa se casou no exterior, ainda assim será necessário uma certidão de casamento brasileira. Agora, obviamente, nós não estamos falando de um segundo casamento. Se você se casou no exterior, o que você deverá fazer será registrar esse casamento estrangeiro no Brasil, para que ao final do processo de registro, uma certidão brasileira seja emitida e, é claro, essa certidão de casamento irá refletir os mesmos dados constantes em a sua certidão de casamento estrangeira. Vamos falar rapidamente das duas principais formas de se registrar um casamento no Brasil. A primeira via, e a via mais recomendada, é que você pegue a sua certidão de casamento estrangeira e leve a um consulado brasileiro no exterior para que eles possam fazer a transcrição. A transcrição é um processo técnico no qual o consulado irá verificar a validade da certidão de casamento estrangeira e irá preparar uma espécie de tradução em documento timbrado do consulado. Dessa forma, você terá uma espécie de validação do casamento estrangeiro através do consulado. Porém, perceba que ainda isso não é suficiente. Você precisará pegar a certidão original, mais a transcrição provida pelo consulado e fazer um registro final no Brasil. Esse registro deverá ser feito em um cartório chamado de RCPN, ou Registro Civil de Pessoas Naturais, mais informalmente chamado de cartório de nascimento, casamento, divórcio ou óbito. Esse cartório poderá ser tanto em Brasília, o primeiro RCPN de Brasília para aqueles que não têm residência ainda no Brasil, ou poderá também ser o RCPN responsável por um endereço que você tenha no Brasil. Vamos supor que você esteja nos Estados Unidos com o seu cônjuge e que você precise fazer o registro do seu casamento, inclusive em antecipação à sua mudança para o Brasil. Se você tiver um endereço, vamos supor em Campinas, você vai usar aquele endereço para definir o cartório responsável e irá fazer o registro do seu casamento naquele cartório. Agora, supondo que você não tenha nenhum endereço no Brasil, o local correto será o primeiro RCPN ou o primeiro Registro Civil de Pessoas Naturais na cidade de Brasília, Distrito Federal. Importante notar que o nosso escritório, assim como outras firmas especializadas em direito internacional, podem ajudá-los com esse processo de registro no Brasil. Além da via do consulado, também é possível fazer o processo pela via do apostilamento. Porém, a via do apostilamento não é tão recomendada quanto a via do consulado, porque a via do apostilamento, via de praxe, não irá ajudar na definição do regime de bens. Muitas vezes o consulado permite que os cônjuges ou escolham um regime de bens, ou ainda mencionem as leis do estado no qual o casamento ocorreu, como as leis que comandam o regime de bens do casal. O apostilamento não faz nada disso. O apostilamento simplesmente diz que aquela certidão é legítima. Após isso, você pegará essa certidão de casamento estrangeira, irá trazer para o Brasil para realizar uma tradução juramentada. Lembre-se, a tradução juramentada deve ser feita no Brasil apenas e nunca fora do país. E após isso, deverá haver o registro através do RTD, Registro de Títulos e Documentos. Após esses passos, você poderá então fazer o registro no RCPN, de forma análoga à da via do consulado. Embora você possa pegar diferentes opções, o resultado final será sempre o mesmo. Será uma certidão de casamento brasileira, ainda que o casamento tenha ocorrido no exterior. Essa certidão de casamento brasileira é indispensável para a sua aplicação de residência permanente para o seu cônjuge estrangeiro. O segundo documento mais importante será o de antecedentes criminais do cônjuge estrangeiro.
Esse documento nos Estados Unidos, por exemplo, será emitido pelo FBI, o Federal Bureau of Investigation. É possível que o cônjuge procure, por exemplo, USPS, as agências do correio norte-americanas, ou ainda procure um serviço privado para obtenção das digitais e processamento dos antecedentes criminais. Porém, apenas os antecedentes não serão suficientes. Lembre-se de que será necessário também o apostilamento dos antecedentes. Nos Estados Unidos, como o FBI é uma agência federal, o apostilamento deverá ser feito em Washington, D.C. Esse apostilamento, infelizmente, pode levar um mês e meio, e o documento será válido por apenas 90 dias. Portanto, veja a importância do planejamento. Você terá que garantir que ao final dos 90 dias você tenha toda a outra documentação necessária para você poder fazer o pedido da residência no Brasil. Isso será também mais fácil de ser feito quando o cônjuge ainda estiver no exterior. Se você deixar para fazer isso depois de se mudar para o Brasil, obviamente você não terá acesso aos correios americanos e não haverá, via de regra, provedores privados de serviços de antecedentes criminais. O nosso escritório, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, contém os formulários do FBI, mas o nosso escritório é uma exceção e você teria que ainda vir até o nosso escritório para fazer as digitais. Portanto, lembre-se de que esse processo, na verdade, começa no exterior e ele continua ao passo em que você se muda para o Brasil. Lembre-se, não é possível peticionar a residência definitiva no exterior via consulado. Você precisa fazê-lo no Brasil, mas parte dos documentos você pode fazer ainda estando no exterior. Portanto, em nossa estratégia aqui no escritório, nós começamos essa jornada antes de você vir para o Brasil e terminamos a jornada após a sua mudança definitiva para o Brasil. Importante notar que os nomes do cônjuge estrangeiro são muito importantes para esse processo. Caso a sua certidão de casamento estrangeira não contenha os nomes dos pais do cônjuge estrangeiro, será necessário também que você tenha uma certidão de nascimento do cônjuge estrangeiro, contendo os nomes dos pais e ainda apostilada, para que posteriormente possa ser traduzida por tradutor juramentado e utilizada no processo de pedido de residência. Outro documento importante que costuma ser esquecido é o de identidade do cônjuge brasileiro. Muito embora, vez ou outra, a Polícia Federal acabe aceitando o passaporte brasileiro como meio de identificação, não é raro a Polícia Federal exigir que o cônjuge brasileiro tenha ou um RG emitido com menos de 10 anos, ou ainda a carteira de habilitação nacional válida, novamente, do cônjuge brasileiro. O passaporte do cônjuge estrangeiro, obviamente, é outro documento imprescindível. E muito interessante notar que a Polícia Federal costuma pedir uma cópia autenticada de cada página do passaporte do cônjuge estrangeiro, mesmo quando vazias. Esses são os documentos que, quando nós estamos ajudando nossos clientes nesse processo, tomam a maior parte do tempo de nossos advogados. Porém, a lista de documentos é, na verdade, grande e você pode ter uma ideia dos principais documentos solicitados através do nosso checklist. Você pode encontrar um link para o nosso checklist na descrição abaixo desse vídeo. Lembre-se, essa é uma lista não exaustiva, mas sim uma lista contendo os principais documentos. Muitas vezes a Polícia Federal pode pedir documentos que não estejam nessa lista. Portanto, fica aqui a ressalva de que essa lista não é exaustiva e nem definitiva. Vamos falar agora das principais etapas desse processo. Importante notar que tudo começa com o planejamento. Lembre-se, essa jornada costuma se iniciar quando você ainda está no exterior e terminar quando você já está estabelecido no Brasil. Para que essas coisas funcionem em termos de datas, de documentos, de procedimentos e principalmente do total de tempo que o seu cônjuge estrangeiro tem permitido para ficar no Brasil, é importante que haja um planejamento cuidadoso. Aqui no escritório, nós utilizamos uma ferramenta chamada Monday para fazer o controle do procedimento. Você pode ver um exemplo aqui de um dos casos que nós temos. Essa ferramenta
Esse board que você está vendo aqui, ele é usado para todas as nossas aplicações. Novamente, muitas vezes pode haver algum documento adicional dependendo do caso em tela, mas aqui vocês podem ter ideia do tanto de documentos e atividades que nós temos quando auxiliamos estrangeiros e os seus cônjuges brasileiros na obtenção de residência permanente no Brasil. Após o planejamento, você naturalmente terá que trabalhar na obtenção desses documentos. Alguns documentos são fáceis, outros documentos são mais trabalhosos, mas o importante é que você mantenha o seu trabalho e a sua atividade de obtenção dos mesmos. Para aqueles que trabalham com o nosso escritório, a maior parte do trabalho de acompanhamento e orientação e mesmo obtenção dos documentos é feita pela nossa equipe, reduzindo o trabalho do seu lado. Outro passo importante é a obtenção de um visto para que o seu cônjuge estrangeiro possa entrar no país caso necessário. Esse vídeo está sendo gravado em abril de 2025. Muito interessante notar que até o mês passado, março de 2025, não era necessário que um norte-americano obtivesse um visto para entrar no Brasil. Ou seja, ele poderia ingressar no Brasil através do waiver, ou seja, ele poderia simplesmente comprar uma passagem na American Airlines, pegar o seu passaporte e entrar no Brasil. Hoje mudou, hoje ele precisará de um e-visa, ou seja, caso ele não tenha um visto, ele não poderá ingressar no Brasil mesmo sendo casado com um brasileiro ou uma brasileira. Portanto, essa etapa do visto também é importante para o seu planejamento. Um visto de visita costuma possibilitar ao estrangeiro uma estada no país de até 90 dias, algumas vezes renováveis por adicionais 90 dias. Porém, muitas vezes o processo de obtenção da residência pode exceder os 90 dias ou até mesmo os 180 dias obtidos através de uma extensão. Por isso, a importância tanto do planejamento quanto do esforço contínuo de obtenção dos documentos necessários para a busca da residência definitiva para o cônjuge estrangeiro. No caso de nossos clientes, uma vez obtidos os documentos, nós submetemos à Polícia Federal para avaliação. Uma vez avaliados pela Polícia Federal, dependendo do estado e unidade da Polícia Federal, nós conseguimos fazer o agendamento diretamente para que os nossos clientes simplesmente compareçam à entrevista, levando uma pasta que nós preparamos de antemão para a entrevista. Nessa entrevista serão feitas perguntas aos cônjuges e, caso bem-sucedida, em uma boa parte das vezes, haverá a aprovação da residência de bate-pronto. Essa aprovação, via de regra, se dá com a tomada das digitais do cônjuge estrangeiro, assim como tomada da sua fotografia. Também é interessante notar que, caso o procedimento seja concluído naquele momento, o cônjuge estrangeiro receberá o seu número de residência na hora. O número de residência está aqui indicado na tela, nessa imagem. Seria o número de RNM, Registro Nacional do Migrante. Com esse número, o seu cônjuge estrangeiro já é considerado um residente no país. Embora não tenha ainda a carteira definitiva de residente, essas informações já são suficientes para estabelecer a legalidade da residência do seu cônjuge. Interessante notar que muitas vezes pode levar 1, 2 ou até 3 meses para que a carteira definitiva seja produzida. Normalmente, essa carteira será enviada para a mesma unidade da Polícia Federal para ser retirada por você após o e-mail ser enviado dizendo que a carteira já está pronta para retirada. Interessante observar que é possível que a Polícia Federal faça uma visita surpresa ao seu endereço de cadastro. Eles estão buscando, nessa visita surpresa, primeiro identificar se o relacionamento é um relacionamento de fato e não uma fraude, e também se vocês estão realmente morando de forma definitiva no Brasil. Lembre-se de que a imigração brasileira não quer prover uma residência permanente para alguém que esteja apenas de passagem. Vamos agora falar um pouco sobre as diferenças da residência temporária e da residência definitiva. Novamente, o escopo desse vídeo é a residência definitiva, é aquela na qual o cônjuge estrangeiro poderá ficar de forma indeterminada, ou seja, poderá ficar por anos a fio no Brasil sem alguma necessidade de ter que sair para renovar prazos ou coisa do tipo.
A residência temporária é muito comum em dois cenários. Primeiro, no qual o estrangeiro obtém um visto via consulado, como por exemplo o visto de reunião familiar. O visto de reunião familiar, quando obtido em consulado, dá direito ao cônjuge estrangeiro ficar no Brasil por apenas 12 meses, ou seja, ele não tem caráter permanente. O ponto positivo é que durante esses 12 meses, vocês poderão trabalhar para obter aí sim a residência permanente no Brasil. A residência permanente é chamada também de residência por prazo indeterminado, ou seja, o governo brasileiro tenta evitar falar definitiva para poder cassar a sua residência, para cassar a residência do cônjuge estrangeiro, caso ele venha a cometer algum crime, por exemplo. A residência por prazo indeterminado é o que as pessoas costumam chamar de residência definitiva ou residência permanente no Brasil. Esse é o maior benefício imigratório possível e disponível, fora, obviamente, a cidadania brasileira. Com a residência permanente, ou na linguagem técnica da imigração brasileira, residência por prazo indeterminado, a pessoa pode inclusive trabalhar para qualquer empresa no Brasil e todas as empresas em geral sabem que alguém que tenha a residência por prazo indeterminado está livre para trabalhar, seja para ela, seja para um terceiro, assim como, por exemplo, abrir empresas em nome próprio. Uma residência temporária que também é muito interessante é a residência com base no nômade digital. Essa residência vale por até 1 ano e pode servir como um bridge, como uma ponte entre a vinda para o Brasil e a obtenção da residência permanente. Nesse 1 ano, o brasileiro e seu cônjuge estrangeiro poderão ter tempo de folga para a obtenção da documentação necessária para aplicar para a residência definitiva. Outra vantagem do nômade digital é que ele também lhe dará acesso ao cartão de residência. Muito embora seja uma residência por apenas 1 ano, esse cartão permitirá que o cônjuge estrangeiro obtenha, além de outras coisas, uma conta bancária no Brasil e até mesmo uma carteira nacional de habilitação. Ou seja, o nômade digital seria uma via a possibilitar o cônjuge estrangeiro a viver mais no Brasil como um residente e menos como apenas um turista. Vamos falar agora sobre o processo de renovação e manutenção do status no Brasil. Importante notar que a carteira por prazo indeterminado, ou seja, a autorização de residência por reunião familiar, quando feita da forma correta, dará ao estrangeiro até 9 anos de estada no Brasil. É claro que esses 9 anos de estada poderão ser interrompidos no caso de atividades criminosas com condenação ou ainda no caso de cessação do casamento ou da união estável. Portanto, importante notar que a sua renovação, em tese, dependerá da continuidade do relacionamento com o cônjuge brasileiro. Por outro lado, devido, obviamente, ao número de casos em que se resulta o divórcio, o governo brasileiro criou uma alternativa que funciona da seguinte maneira: desde que o cônjuge estrangeiro tenha vivido por pelo menos 2 anos em território brasileiro como residente permanente, ou seja, residente por prazo indeterminado, esse cônjuge estrangeiro poderá aplicar novamente para a residência permanente, não mais com base no cônjuge brasileiro, mas simplesmente pelo fato de ter vivido já por 2 anos contínuos no Brasil como residente permanente. Vamos agora falar de algumas dicas para que o seu processo ocorra da forma mais otimizada possível. Comece cedo o processo, não deixe as coisas para a última hora. Esse processo deve ser feito com planejamento, de preferência com ajuda profissional e antes de você se mudar para o Brasil. Busque apoio de um advogado especializado. Nós sabemos que muitas pessoas têm sim a capacidade de fazer esse procedimento por conta própria. Mas será que o tempo em que você gastará aprendendo todas essas coisas, assim como o retrabalho e custos desnecessários com documentos que possam vir não ser necessários e o risco do seu cônjuge acabar ficando além do prazo permitido e receber multas e até mesmo o risco de ter a sua remoção do país determinada vale a pena? Por fim, mantenha-se atualizado quanto às mudanças da lei. Novamente, em apenas 1 mês,
mudou-se a necessidade, ou melhor dizendo, criou-se a necessidade de norte-americanos obterem um visto para entrar no Brasil. Outras mudanças podem ocorrer e é importante que você entenda que esse nosso conteúdo é apenas uma introdução ao tema. É necessário conhecimento das normas vigentes no momento em que você realizará a sua aplicação para que ela venha a ser aprovada. Também é importante notar que a Polícia Federal não tem o papel de ensiná-los sobre imigração brasileira. Essa é uma frustração que nós vemos muitas vezes em pessoas que buscam o nosso serviço. E a nossa resposta é de que a Polícia Federal, assim como a imigração norte-americana, a portuguesa, a europeia e a de outros países, está lá apenas para realizar o processamento dos pedidos de benefício de imigração. Eles não estão lá para lhe dar aula de como se registra um casamento no Brasil ou como se obtém um determinado documento. Essa é uma realidade comum, não só, novamente, na imigração brasileira, mas na imigração mundial. Portanto, faça o seu dever de casa e, ao interagir com os agentes da Polícia Federal, lembre-se de que imigração não é um direito adquirido, é na verdade uma expectativa de direito ou, como muitas pessoas dizem, é um privilégio, ou seja, você pode obter ou não obter dependendo da decisão daquela autoridade. E, obviamente, um tratamento cortês e respeitoso para com a autoridade poderá aumentar as chances de um resultado positivo. Lembre-se que nós temos uma página com ainda mais conteúdo sobre esse assunto disponível abaixo da descrição desse vídeo. Você poderá acessar esse conteúdo e ver respostas às perguntas mais comuns que são feitas sobre a residência permanente para cônjuges de brasileiros ou, na linguagem técnica, a autorização de residência por reunião familiar. Espero que esse vídeo tenha sido útil, nos acompanhe para outros assuntos de seu interesse e nos vemos no próximo vídeo.